E nós vamos começar, ok, a gravação. E agora eu vou apresentar a tela para vocês. Acho que todo mundo já está craque, né? No dia que vocês forem apresentar o cubo. Aí no caso é tranquilo, né? Surgiu ontem a pergunta como que eles iam fazer para apresentar o webinário. O cubo vocês só vão abrir a câmera, tranquilo. No webinário, aí quem for o sorteado vai abrir a câmera e colocar no modo de apresentação. A pessoa que vai colocar para apresentar para todos os outros membros da sala, tá bom? Então vamos falar primeiro sobre os meristemas laterais, que é para a gente poder falar sobre o crescimento, então, secundário. Para ter crescimento secundário, tem que haver a presença dos meristemas laterais ou secundários. Lá no resumo, no início da nossa disciplina, a gente já até falou um pouquinho, né? Quem são os meristemas secundários? O câmbio e o felogênio. O câmbio, ele vai originar xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário para o exterior do órgão. E o felogênio vai originar feloderme para o interior e suber para o exterior. E a este conjunto de felogênio, feloderme e suber, nós denominamos de periderme. Então, a periderme é um conjunto de tecido de revestimento que vem substituir a epiderme. Então, a periderme reveste as regiões já mais diferenciadas do corpo do vegetal. Ok, mas agora nós precisamos saber mais alguns detalhes. Quem é esse câmbio? Como que ele é constituído em termos de tipos celulares? Quais são as características? Enfim, é importante que vocês tenham essa noção até para poder separar o xilema primário do xilema secundário, né? O floema primário do floema secundário, porque são origens diferentes, né? Lembrando que todas as nossas aulas seguem as normas de uso, né, em termos de direitos autorais, enfim, vocês já estão cientes, porque todas as aulas eu disponibilizo isso para vocês. Então, vamos lá, né, falar sobre o crescimento secundário. Falando em crescimento secundário, tem que haver a presença de câmbio felogênio. Mas aí, vocês podem me perguntar, será que existem plantas que não apresentam esse crescimento secundário, este crescimento em espessura? Existem, né? A maioria das monocotiledôneas, por exemplo, não tem crescimento secundário. Então, elas continuam a vida inteira com o corpo primário do vegetal. Mas, algumas monocotiledôneas, elas apresentam um crescimento em espessura. E, em geral, esse crescimento em espessura não é um crescimento secundário típico, como a gente está discutindo aqui, que tem que ter câmbio felogênio. É um crescimento secundário não usual. Então, o que eu vou falar agora é daquele crescimento secundário típico, aquele crescimento secundário que depende do câmbio do felogênio. Isso é crescimento secundário. Ah, mas pode haver algum crescimento em espessura sem ter câmbio felogênio? Pode, mas aí já vai ser um tipo de crescimento secundário não usual, que a gente vai discutir mais no final desta aula, tá bom? Então, o crescimento secundário, que é este típico, né, que é o crescimento em espessura do órgão, depende necessariamente destes dois meristemas laterais. O câmbio vai originar, como eu disse para vocês, o xilema secundário para o interior do órgão e o floema secundário para o exterior do órgão. Enquanto que o felogênio vai originar feloderme para o interior do órgão e suber para o exterior do órgão, formando aí a periderme. Quando a gente está analisando um corte transversal, como estas duas imagens que vocês estão observando, a gente vai perceber o quê? Em corte transversal, o câmbio é esta faixa onde a gente observa estas células empilhadas e achatadas. Estão percebendo? A gente verifica essas células empilhadas e achatadas. Na verdade, aqui a gente tem uma faixa cambial, né? Por quê? Porque, assim, uma outra célula dessas empilhadas é a célula do câmbio verdadeiramente. As outras são derivadas imediatas, que podem continuar por um período aqui sendo essas células do câmbio, mas essas que estão posicionadas para o interior do órgão vão se diferenciar em células do xilema.
E quando eu digo assim, vão se diferenciar, ou esse câmbio vai originar o xilema secundário, automaticamente vocês têm que pensar quais os tipos celulares que fazem parte desse xilema secundário. Ou seja, vai se diferenciar em elementos de vaso, fibra, parênquima axial e parênquima radial, se eu estiver falando, por exemplo, de uma eudicotiledônia. E essas células que estão posicionadas mais para o exterior do órgão, elas vão se diferenciar no floema secundário. E aí, isso implica em quê? Em elemento de tubo crivado, em célula, elemento de tubo crivado, porque a gente está falando de uma eudicotiledônia, e aí a célula companheira, parênquima axial, as outras células, parênquima radial e fibras. Ok, né? Então, eu tenho que lembrar que xilema e floema são tecidos complexos, ok? E aqui a gente está vendo agora um outro tecido de revestimento ao invés da epiderme, que é a periderme, e aqui ainda a gente está destacando uma estrutura, que eu vou falar mais detalhadamente um pouco à frente, que é a lenticela, e aí a gente vai falar detalhadamente ali à frente. Aqui em maior aumento, mostrando para vocês, né, estas células empilhadas e achatadas, que são as células do câmbio, e aí essas células vão originar aqui para o interior, para dentro do órgão xilema secundário, e para o exterior, floema secundário. Aí vem a grande característica quando a gente fala do câmbio. O câmbio, ele é constituído por dois tipos celulares. Vou até mostrar aqui primeiro para vocês, para ficar mais fácil de entender. São dois tipos celulares. Estas células que são mais alongadas, que são as células iniciais fusiformes, certo? E estas células, isso eu estou analisando em corte longitudinal tangencial, por isso que eu estou visualizando desta forma. E estas células que eu estou vendo o diâmetro delas aqui, são as células iniciais radiais. Então, o câmbio, ele apresenta as iniciais fusiformes, que são essas células mais alongadas, vista num corte longitudinal tangencial, e as iniciais radiais são essas células isodiamétricas que a gente está vendo num corte longitudinal tangencial. Pelo fato, então, de o câmbio ter esses dois tipos celulares, ele determina dois sistemas, o sistema axial e o sistema radial. O sistema axial é o sistema onde nós vamos ter aquelas células crescendo no sentido vertical, enquanto que o sistema radial, né, a gente vai ter essas células no sentido radial, no sentido horizontal. Então, o que que acontece? Só para a gente ter um parâmetro, né? Quando a gente fala em xilema primário, a gente sabe que a origem dele é pelo procâmbio. Então, o procâmbio origina xilema primário. O câmbio origina xilema secundário. Mas o procâmbio, ele é um meristema apical, um meristema primário. E o procâmbio, ele é constituído por apenas um tipo celular. Isso tem que ficar bem claro. Por isso, o procâmbio, que é constituído por um só tipo celular, ele determina apenas um sistema axial ou vertical. Quais são os tipos celulares formados em um sistema axial, considerando o xilema primário? Pode ser traqueíde ou elemento de vaso, né? Então, se for uma gimnosperma, vai ser traqueíde. Se for uma angiosperma, vai ser elemento de vaso. Aí, por exemplo, fibras, vou falar de uma eudicotiledônia. Seria elemento de vaso, fibras e parênquima axial, por exemplo. Tá? Então, determinou apenas o sistema axial. Estes tipos celulares aqui, então, fazem parte de um sistema axial. Ok. Mas, quando a gente tem a formação de um câmbio que vai originar o xilema secundário, o câmbio ele é constituído por dois tipos celulares, as iniciais fusiformes e as iniciais radiais. As iniciais fusiformes vão formar células do sistema axial, ou seja, elas vão formar novamente elementos de vasotraqueide, fibrotraqueide e o parênquima axial. Por quê? A partir do momento que o xilema secundário for instalado, ele vai pressionar o xilema primário, e o xilema primário não vai ser mais ativo na condução de água e sais minerais. Quem vai conduzir agora e também contribuir na sustentação vai ser o xilema secundário. Então, por isso que vai haver novamente a formação dessas células do sistema axial, né? E além disso agora, tem as células iniciais radiais do câmbio.
que vão formar um sistema radial, crescendo nesse sentido horizontal. Pensem, né, numa raiz crescendo em espessura, num caule crescendo em espessura. Só vocês imaginarem, por exemplo, uma árvore no início de desenvolvimento, que ela é muito mais fina e ela está crescendo nesse sentido vertical. E depois, com a continuidade do desenvolvimento, essa árvore, pense no tronco dela, né, no caule, está crescendo em espessura, tá? Então, graças à atividade de um câmbio, ok? Então, vou repetir, pelo fato de o câmbio ser constituído por dois tipos celulares, iniciais fusiformes e radiais, nós vamos encontrar, então, dois sistemas, o sistema axial e o sistema radial. Aí, agora, vocês vão perceber que eu vou falar muito, né, do sistema axial e sistema radial. Aí, vocês já vão ter que imaginar, se eu estiver falando do xilema secundário, de uma eudicotiledônia, aí eu estou falando de elemento de vaso, fibra e parênquima axial. Se eu estiver falando do xilema secundário de uma gimnosperma, de um pinus, por exemplo, eu vou estar falando de traqueide e fibrotraqueide no sistema axial. E aí no sistema radial, nos dois grupos taxonômicos, um parênquima radial. Mas e se eu estivesse falando do floema secundário? O floema secundário no sistema axial de uma eudicotiledônia, eu ia ter o quê? Eu ia ter elemento de tubo crivado, eu ia ter parênquima axial e fibra. Tá? E no sistema radial, parênquima radial. Ah, mas se eu estivesse falando de uma gimnosperma, a célula crivada, a fibra, perceberam? Então, eu tenho que saber que células fazem parte do sistema axial, que células fazem parte do sistema radial, de que tecido vascular eu estou falando, se é xilema ou se é floema, para eu saber os tipos celulares específicos. Prestem muitíssima atenção, que as pessoas confundem muito isso, tá? Aqui nós já falamos, já mostrei para vocês. E aqui, nestes dois cortes longitudinais tangenciais, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente pode encontrar desde um câmbio, vou começar pela imagem da direita, que vai ficar mais fácil de vocês depois compreenderem a da esquerda. Nitidamente dá para ver que aqui, ó, a gente tem as células iniciais fusiformes do câmbio, e aqui as células iniciais radiais. Iniciais fusiformes, né, essas mais alongadas, iniciais radiais. Mas a gente consegue ver que aqui tem um extrato, aqui em cima vai ter outro extrato de células, aqui outro extrato. Então, tem realmente toda essa divisão de um câmbio estratificado. Diferente, por exemplo, dessa imagem da esquerda, que não existe uma estratificação, as células estão dispostas aleatoriamente, né? Havendo essa variação aqui entre as células iniciais fusiformes e radiais, mas não seguindo um alinhamento específico em camadas, como a gente percebe no câmbio estratificado. Um câmbio estratificado, ele determina um lenho estratificado, e um câmbio não estratificado determina um lenho não estratificado. Isso, já estou, né, falando algumas coisas que vão ser discutidas na aula de lenho, na aula de xilema secundário, na aula da madeira, que é a próxima aula que já está gravada e disponível para vocês. Aqui, mais uma vez, mostrando, né, as imagens do câmbio em corte transversal. Então, a gente vai ver aqui, ó, células empilhadas e achatadas. Só que vejam, essas células mais em corte transversal agora, essas células que estão empilhadas e achatadas, mais retangulares, são as células iniciais fusiformes do câmbio. Ao passo aqui que estas células, que a gente vê melhor o comprimento dela, agora o comprimento dela, porque eu estou falando de um corte transversal. Essas células são as iniciais radiais. Então, prestem bem atenção, ó. Estas células aqui, olha como que eu visualizo. Como se fosse um retângulo de ponta cabeça, ao contrário desse aqui, que são as células iniciais fusiformes. As células iniciais radiais, em corte transversal, eu visualizo assim. Este mesmo tipo celular, né, este mesmo tipo celular, num corte longitudinal tangencial, eu visualizo dessa forma. É a mesma célula sendo visualizada num ângulo diferente. Estas células aqui, que são mais alongadas, num corte longitudinal tangencial, eu visualizo aqui, são essas aqui agora, de forma retangular e mais achatada. Então, é essa noção que vocês precisam ter de tridimensionalidade, certo?
Então, aqui está mostrando, né, a mesma coisa, aqui em menor aumento, só para ver essa faixa que está se destacando. E aí, tudo que está aqui para baixo é o xilema secundário, e aqui para cima é o floema secundário, certo? Então, aonde que eu vou procurar o câmbio? Acha primeiro o xilema, porque o xilema secundário é bem fácil de encontrar, por causa dos elementos de base, principalmente, ou que seja traqueide numa gimnosperma, né, pelo diâmetro das células, aqui em um corte transversal, são células mais conspícuas, né, mais notáveis, maiores, a gente consegue identificar, e aí acima dele você já começa a procurar células empilhadas e achatadas. E acima dessas células empilhadas e achatadas, que são as células do câmbio, vocês vão identificar o floema secundário. Mas, o que me faz bater o olho e ter certeza que é xilema secundário e floema secundário, e não xilema e floema primários? Alguém poderia me responder? Imaginem que eu peguei o corte transversal de um caule. Aí eu tô na dúvida. Eu pego, como que eu vou saber anatomicamente dizer que aquele caule está em crescimento secundário, por exemplo? Alguém tem ideia? E aí, gente? Como que eu vou bater o olho? Imagine um corte transversal de um caule, e aí eu vou bater o olho e vou falar assim, é crescimento secundário, justamente porque Pelo tipo celular? pelo tipo celular, ok, mas que tipo? Aí que está a charada. Tem um tipo celular que é determinante. É pelo xilema secundário? Então, mas como que eu vou saber que é o xilema secundário? Parede mais espessa? Não, Isabela. Xilema secundário, Parênquima radial? parênquima radial. O que o xilema secundário tem, ou floema secundário, que não tem no primário? Raio. Parênquima radial é a mesma coisa que raio, tanto faz, tá? Vocês falarem só raio ou parênquima radial. O raio só tem no xilema secundário e no floema secundário. No primário eu não encontro raio. Por que que eu só encontro raio no xilema e floema secundários? Por que que não tem raio no xilema primário? No secundário tem por causa. Ai, eu esqueci o nome. Daqueles espacinhos entre o xilema para poder passar os nutrientes, não? Ah, as pontuações? Não. Independe da característica da parede da célula. Ninguém sabe? Então, nós já vimos que no xilema secundário e flema secundário, né, é diferente do primário, eles são diferentes, porque tem o raio. Ok, tem o raio, então eu vou ver o raio. E por que que tem parênquima radial no xilema e flema secundários e não tem raio no xilema e flema primários? O que será? Por que que tem raio no xilema e floema secundários? E não tem no primário? Seria por causa das iniciais radiais? Eu não, essa... Isso mesmo. Ah. Exatamente. Porque o floema secundário, o xilema secundário, tem origem no câmbio. E o câmbio, além. Ele tem dois tipos celulares, né? Além das iniciais fusiformes, que determinam o sistema axial, o câmbio tem as iniciais radiais. Porque as iniciais radiais que determinam esse sistema radial, que é o raio. Ah. Ok? Então é isso aí, é eu pensar. A origem é diferente, os meristemas então são diferentes. O procâmbio só tem um sistema axial e o câmbio, além de formar um sistema axial, ele forma também um sistema radial. Então, porque tem
iniciais radiais, tem esse tipo específico que não tem no procâmbio, tá bom? Jaqueline, deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que a gente está nesse Pode. assunto. O parênquima axial mais o parênquima radial, eles estão fazendo a mesma função? Sim, Ah, eles transportam substâncias a curta distância. Só que o parênquima radial, ele está crescendo nesse sentido mais horizontal, permitindo essa espessura. E não só nesse sentido vertical. Mas eles exercem a mesma função. Eles podem, inclusive, armazenar substâncias e transportar substâncias a curta distância. certinho. Obrigada. De nada. Vamos lá, vamos continuar. Aí aqui, só para mostrar para vocês, mais uma vez, né, as células iniciais fusiformes do câmbio. E esse câmbio, quando ele se divide periclinalmente para o interior, ele vai originar o xilema secundário, e quando ele se divide periclinalmente para o exterior, o floema secundário. Tá? Aqui, mesma coisa, só que mostrando aqui o câmbio, né, em uma circunferência, para o interior do órgão, xilema secundário, para o exterior do órgão, floema secundário. Então, o que a gente percebe? Né? As células se dividem periclinalmente, então aquela divisão na horizontal. Aí forma mais uma camada para o exterior do órgão, ou mais uma camada para o interior do órgão. Aí aquela camada de células, aquelas células formadas a partir do câmbio, elas vão se diferenciar em qualquer tipo celular do floema secundário, ou qualquer tipo celular do xilema secundário, tá? Visto que são tecidos complexos. Aqui a gente já mostrou, né, a diferença entre as iniciais fusiformes e as iniciais radiais, então tranquilo sobre o câmbio. Sobre o câmbio é entender isso que eu discuti com vocês aqui, né? O câmbio, ele forma dois sistemas, o axial e o radial, porque ele tem dois tipos celulares. Então é por isso que no xilema secundário e no floema secundário vai ter raio, e no xilema e floema primário não tem raio, porque só tem a origem pelo procâmbio, que só forma um tipo celular e que determina só o sistema axial. É basicamente isso. Pegasse procâmbio, um tipo celular, só sistema axial. O câmbio, iniciais fusiformes e radiais, sistema axial e radial, e aí tem um raio de diferente. Agora nós vamos falar do felogênio, que é o outro meristema secundário. Como a gente já falou, né, o felogênio origina suber para o exterior do órgão e feloderme para o interior do órgão. E aqui é interessante a gente perceber, então, que na periderme, que é esse conjunto de tecidos secundários, né, inclusive com a presença do próprio meristema secundário, que é o filogênio, então filogênio, feloderme e suber, periderme. E aí na periderme, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a presença de lenticelas. Aqui é um exemplo de uma lenticela. O que é uma lenticela? É uma região mais afrouxada desse tecido de revestimento secundário que permite a entrada do oxigênio e a saída do CO2, aonde tem esse revestimento secundário, permitindo então essas trocas da planta com o ambiente também. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu posso dizer que as lenticelas elas assumem as mesmas funções dos estômatos? Sim ou não e por quê? E aí? Vocês acreditam que sim ou não? Primeiro, onde que eu encontro o estômato? Na epiderme. Na epiderme, porque os estômatos são células especializadas da epiderme, né? Cada estômato é constituído por duas células guarda. Ok. Agora, eu posso dizer que as lenticelas realizam a mesma função aqui na periderme como ele assume lá na epiderme? O que vocês acham? Não?
Não, né, gente? Porque pelos estômatos entra o CO2 necessário à fotossíntese e sai oxigênio na forma de vapor. Pelas lenticelas é o contrário, tá? Entra oxigênio e sai o CO2, tá? E os estômatos fazem parte da epiderme, que é o tecido de revestimento primário. As lenticelas fazem parte da periderme, que é o tecido de revestimento secundário. Além disso, a periderme está relacionada à função de proteção, porque é o tecido mais externo, então protege os tecidos mais internos. Tem função de cicatrização diante de algum dano de um micro-organismo, por exemplo. Aí essa periderme, o felogênio ele é ativado e as células voltam a se dividir, formando um tecido de cicatrização. E também a periderme, mais especificamente pelas características do suber, que é a parte mais externa desta periderme, tem um valor taxonômico significativo, tá? Então, por exemplo, aqui já falamos, né, que pode ser definida como um conjunto de tecidos de revestimento de origem secundária. Comumente as pessoas, elas confundem a periderme com o suber e casca. Acabam chamando tudo de casca, a casca da árvore. Mas o que é casca verdadeiramente? O que é periderme e o que é suber? Isso é importante vocês saberem. Então, por exemplo, aqui nesse corte transversal de um caule, né, de um tronco, está sendo retirada a casca toda. O que é a casca, então? A casca é tudo que está localizado externamente ao câmbio. Então, o que está localizado externamente ao câmbio? O floema secundário, fibras do floema primário, certo? E a periderme. Isso é casca. Floema secundário, resquícios aí do floema primário, mais precisamente as fibras desse floema primário que se mantém, porque em geral as outras células do floema, pelo fato de terem paredes primárias, elas são colapsadas, são rompidas, e o que acaba sobrando desse floema primário são só as fibras, né, que pelo fato de ter lignina em suas paredes, né, elas se mantêm porque são rígidas, e a periderme, certo? Mas aqui representando, então, o câmbio nessa linha, o câmbio, internamente o xilema secundário. Então, externamente é tudo casca. O que nessa foto foi chamado de casca interna é o floema secundário. E o que está sendo chamado de casca externa é a periderme. No caso aqui tem até vários peridermes. Mas o que é a periderme? Felogênio, feloderme e suber. O suber eu posso dizer tanto que é a parte mais externa da casca, como também eu posso dizer que o suber é a parte mais externa da periderme. As duas coisas estão corretas, né? Porque o suber é a parte mais externa da casca ou a parte mais externa da periderme. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo, né, o corte transversal de um caule, a gente está vendo a epiderme como tecido de revestimento. E aqui a gente já está percebendo que está ocorrendo divisões periclinais nessas células de parênquima. Estão percebendo? Ó? Essas divisões periclinais estão dividindo as células, aumentando o número de camadas das células, nesse sentido horizontal. Então, aqui está sendo instalado um felogênio. E à medida que esse felogênio, né, se divide periclinalmente para o exterior, ele vai originando aqui o suber, que por sua vez começa então a depositar suberina. E vai chegar um momento, né, então mostrando aqui as divisões, vai chegar um momento, né, que já essas células se dividiram, originaram várias camadas aqui de suber, depositou a suberina, por isso essa coloração. E aí vai chegar um momento que essa epiderme vai ser eliminada, né? E quem vai assumir todo o revestimento é a periderme, que é esse conjunto aqui de células, suber, aí a gente tem o felogênio e a feloderme. Em geral é uma camada só de feloderme, aí o felogênio e externamente o suber. Só para a gente ter uma ideia melhor, né, as lenticelas
a partir da morfologia externa, a gente consegue ver dessa forma, né, esses pontos no tronco de uma árvore, né, no caule, independente do tipo, desde que tenha crescimento secundário, né, gente? Porque a periderme só vai ter onde tem o tecido secundário. E aqui a gente está vendo as lenticelas também, né, no caso do pé de acerola, né, no tronco dele, no caule. Todos esses pontinhos são lenticelas. Essas lenticelas, como eu disse, são importantes, porque através dela entra o oxigênio e sai o CO2. Aqui agora, anatomicamente, as lenticelas, elas são originadas pelo felogênio também, só que ao invés de continuar aquelas células mais empilhadas, como a gente vê aqui nessa região, tanto da esquerda como aqui da direita, as células aqui, elas ficam mais afrouxadas, permitindo essa aeração. E aqui é bastante interessante, porque essas espécies, tanto aqui da figura da esquerda como da figura da direita, elas foram submetidas ao alagamento. E aí, quando elas foram submetidas ao alagamento por um determinado período, uma das estratégias adaptativas observadas foi que as espécies começaram a formar raízes adventícias e lenticelas hipertrofiadas. Notem, aqui é uma lenticela normal e aqui uma lenticela muito grande, hipertrofiada. Justamente porque quando esse caule, né, daqui para baixo, ficou dentro da água, ele passou por um processo denominado de hipoxia, porque a difusão do oxigênio na água é cerca de 15 mil vezes mais lenta que no ar. Então, aí, essa planta, por exemplo, como resposta à hipoxia, foi formar o quê? Raiz adventícia, que é uma raiz de origem caulinar, e a raiz que está nessa parte aérea, né, tentando esse contato com o meio externo, e as lenticelas hipertrofiadas para permitir uma maior entrada de oxigênio. Se a gente for cortar também e verificar a anatomia, uma outra característica que é muito comum de acontecer nessas plantas submetidas à hipoxia é a formação de aerênquima, para facilitar as trocas gasosas no interior do órgão, tá? Então, por exemplo, aqui nessa outra espécie, dá para ver a planta controle e a planta submetida ao alagamento. Então, nitidamente, a gente observa as lenticelas hipertrofiadas e vejam o aumento, né, de formação aqui das raízes adventícias. Aqui a mesma coisa, né, mostrando, neste caso aqui a planta controle, e aqui as plantas alagadas após 30 dias. Então, o que acontece? Se a gente vai fazer um trabalho de regeneração de mata ciliar, é importante a gente conhecer muito detalhadamente as características, por exemplo, da época da cheia do rio, quanto tempo que fica, né, esse período de cheia, para a gente saber quais espécies indicar, porque eu não posso simplesmente pegar representantes, né, de uma determinada região e colocar numa outra região, porque tudo é mata ciliar. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar lá na Amazônia e for analisar a Amazônia em época de cheia, a água ela chega a cobrir muitas vezes até a copa das árvores. E ficam meses essas árvores alagadas. E elas sobrevivem muito bem, obrigada. Agora, tem espécies, por exemplo, na nossa região de mata ciliar, que elas conseguem, né, e vivem muito bem, obrigada, no alagamento, só que é um alagamento que dura no máximo 15 dias, 20 dias, e é um alagamento que atinge até a base do caule. Então, tudo isso tem que ser considerado, porque tem plantas que suportam e toleram um alagamento, mas tem que considerar a quantidade de dias e até onde essa água atinge para poder verificar realmente, né, qual é a espécie indicada, o tempo, tudo isso tem que ser considerado. Aqui é o corte transversal desses caules, aqui no caso da planta controle e aqui dela com 45 dias. Então, aqui só para enfocar principalmente essas lenticelas hipertrofiadas, então são bem maiores aqui comparada a essa, tá? Tudo isso relacionado a uma maior aeração. Por quê? Porque, como eu disse, a difusão
do oxigênio na água é bem mais lenta. Então, a planta, ela começa a realizar a respiração anaeróbia. Só que quando ocorre a respiração anaeróbia, a produção de energia é muito menor, e também, além dessas lenticelas permitirem a entrada de oxigênio e saída de CO2, né, uma maior entrada de oxigênio, as lenticelas hipertrofiadas vão ser importantes para eliminar os gases tóxicos ou substâncias tóxicas que são produzidas a partir da respiração anaeróbica. Então, por exemplo, vai sair durante o alagamento o etanol pelas lenticelas, o ácido lático, que é produzido a partir de uma respiração anaeróbica, o acetaldeído e o etileno. Certo? Então, além dessas características aqui, em branco, que a gente já discutiu, neste caso do alagamento, assume esse papel importante também. Mas, a casca, e aí falando da parte mais externa dessa casca, que é o suber, tem várias outras funções importantes, desde taxonômicas a funções ecológicas e funções econômicas. Vejam que interessante o suber. Gente, anatomia é tudo de bom, né? A gente vê a aplicação da anatomia constantemente no nosso dia a dia. Eu tenho certeza agora, quando vocês saírem, forem a campo, ou observarem os diferentes troncos das árvores, vocês vão perceber as diferentes características estruturais, né, morfológicas, e já pensem na anatomia desses troncos, porque tem importância taxonômica. Então, a gente encontra desde suber liso, fissurado, um suber escamoso, enfim, são várias, né, as características estruturais destes suberes. E aqui, por exemplo, um suber rendilhado, e aí a gente já começa a ver que pode ser esfoliante, escamoso, enfim, uma variação enorme desse suber, que além, então, das características taxonômicas, tem importância ecológica, porque, teoricamente, é muito mais fácil de uma semente de epífita germinar num suber escamoso, rendilhado do que num suber liso, né, teoricamente. Mas, e aí tem essas interações, né, com as epífitas, com líquens, com as briófitas, enfim. Mas, além de tudo isso, a gente também percebe que esses suberes bastante espessos, eles têm uma importância significativa protegendo a planta contra o fogo, né, como assim? Evita o superaquecimento no interior dos órgãos, né, nos órgãos mais internos, também na geada, os tecidos internos estão mais protegidos, e até mesmo pela radiação solar, né, em excesso. E no ambiente árido, por exemplo, né, essa casca, que está chamando aqui de interxelemática, né, ela funciona como um isolante funcional. A cor da casca também pode variar, e aí tem importância taxonômica. Mas, além disso, dos aspectos ecológicos e das características taxonômicas, a gente não pode esquecer da importância econômica do suber, que é a parte mais externa da casca. O suber, que teve origem no Felogênio. O suber, ele é utilizado, né, para a fabricação da cortiça, e também, né, a gente observa essa cortiça sendo utilizada não só para a fabricação de rolhas, né, na verdade extrai o suber, aí faz a cortiça, faz a rolha, por exemplo, que vai ser a partir da cortiça, né, que é o suber, para utilizar nas garrafas de vinho, principalmente, mas também, hoje em dia, né, tanto em sapatos, e, por exemplo, tem uma cidade em Portugal chamada Évora, que é conhecida como a cidade das cortiças, porque na região tem muita plantação de quercus, que é o sobreiro, que é onde se extrai a cortiça, e lá a gente encontra bolsas, mochilas, vários artesanatos de cortiça, né, porque eles aproveitam a cortiça de várias formas. Então, por exemplo, aqui é uma plantação de quercus, né, que é muito interessante, a gente vê porque a gente não encontra isso no Brasil. Então, quando você se depara com uma plantação de quercus, né, aqui a gente vai encontrar plantação de cebola, de alho, de batata, de soja, trigo, milho, enfim, café, mas a gente não vai ver, né, uma plantação de quercus, né, no sobreiro. E quando a gente se depara, a gente fica encantado, porque
a gente vê aqui, por exemplo, a extração que tinha ocorrido de julho a setembro, né? Eu estive lá em outubro, aí tinha acabado de extrair, e tem todo um controle para fazer essa extração. Então, a título de curiosidade, de aplicação da anatomia, a gente começa a ver, por exemplo, que não é simplesmente aproveitar ali a árvore, já vou retirar, já vou fazer as rolhas. Não. A cortiça que é utilizada no comércio, né, que é obtida pelo sobreiro, como a gente falou, ela só vai ser utilizada mesmo depois de cerca de 20 anos, né? Porque a primeira cortiça que é retirada, ela é áspera e desigual. Depois, só que ela vai ser jogada fora? Não, ela vai ser utilizada, por exemplo, para compensado na construção civil. Mas a cortiça que vai ser utilizada mesmo para as rolhas, né, e a cortiça comercial mesmo, é a partir do terceiro descortiçamento, que na verdade, né, vai variar esse descortiçamento entre 9 e 10 anos, sendo que a árvore dura em média 150 anos. Então, a cada retirada, o felogênio ele vai desenvolver em camadas mais internas, chegando a ter origem até a partir das células do floema. Que células do floema? O parênquima do floema, porque o parênquima é célula viva nucleada, pode se diferenciar a qualquer momento e originar esse felogênio. Então, vai ocorrer, variando aí, né, as características, né, da espécie, de 13 a 18 descortiçamentos. E aí, como que eles têm esse controle do descortiçamento? Por exemplo, vocês estão vendo aqui que tem o número 9. Então, isso significa o quê? Que a extração dessa cortiça ocorreu em 2019. Então, só pode ocorrer outro descortiçamento em 2029, por exemplo, 2028, 2029, que é o período de toda a regeneração dessa cortiça. Certo? E lembrando, né, uma árvore grande rende em média 3 arrobas de cortiça. Aqui, por exemplo, ó, o descortiçamento ocorreu em 2003 e 2013. Então, só em 2023 que vai poder fazer o outro descortiçamento. Então, já percebam aqui a regeneração, diferente dessa aqui que tinha acabado de ocorrer o descortiçamento. Essa daqui ocorreu em 2019 e essa daqui em 2013. Então, já está quase pronta para um outro descortiçamento, né? Aqui, pera. Aí, a gente tem aqui que o ideal, né, que tenha 2,7 centímetros de espessura para extrair toda essa cortiça e tem toda a industrialização dessa cortiça. Mas além da cortiça, que tem um aspecto econômico interessante, a casca, ela pode ser utilizada para condimentos, como por exemplo a canela, né? Basta lembrar aí do chocolate quente, coloca uma rama dessa de canela, fica excelente. Para quem gosta de quentão também, né? Utiliza canela. E, enfim, dá para a gente colocar canela nos bolos e tudo, em geral a gente coloca em pó, né? Mas ela dessa forma, em geral, a gente usa mais para bebidas, o vinho quente, mas também você pode, né, para você extrair o pó, você vai utilizar essa casca. O látex, né, da Hevea brasiliensis, né, que é a seringueira, é extraído da casca, né, porque lá contém laticíferos, onde se tem o látex, e esse látex tem propriedades químicas e físicas específicas que permitem fazer a borracha, e com isso várias coisas são produzidas a partir da borracha, né? O tanino, que é extraído das plantas de mangue, da casca das plantas de mangue, ele é utilizado para o processo de curtimento do couro, né? Então, eles deixam o couro curtindo no tanino, que é extraído da casca das plantas de mangue, ok? Então, aqui, dando essa visão geral de câmbio felogênio, de xilema secundário, de floema secundário, de feloderme, suber, né, das lenticelas, a gente conseguiu destacar e contextualizar várias situações, vários aspectos, desde uma recomposição de área degradada, né, uma área ciliar,
e aí essas estratégias adaptativas anatômicas, como, por exemplo, a formação das lenticelas hipertrofiadas, e essas lenticelas vão ser importantes não só para aumentar a absorção do oxigênio, mas também para poder eliminar as substâncias que são tóxicas durante a respiração anaeróbica, mas também a gente destacou os aspectos taxonômicos e econômicos. Isso é aplicação da anatomia vegetal, gente. É isso que eu quero que vocês tenham ideia. Por que vocês estudam anatomia vegetal? Vai desde entender a estrutura para relacionar com a fisiologia, e aí cada um dentro da sua área, biologia ou agronomia, aplicar isso, né? E sempre saber que a forma está relacionada à função, mas também, de repente, vocês podem se deparar com alguma situação totalmente diferente, como, por exemplo, uma plantação de quercus. E aí, tem que saber anatomia para você entender a rolha que está no vinho. Eu gosto de tomar vinho, tem a rolha, mas eu sei o que é aquilo. A botânica, gente, não sai da nossa vida. Ela está presente em tudo na nossa vida. Na casa de vocês, no que vocês comeram hoje, onde vocês estão sentados, enfim. É botânica, né? Então, a gente tem que acabar com essa cegueira botânica no contexto geral, desde morfológico até anatômico, porque a gente depende diretamente da botânica, inclusive para a gente viver não só em termos de alimentos, mas também de oxigênio e da interação planta-animal, homem-planta, enfim, né? Aqui foram as principais referências que a gente utilizou para essa aula, né, tanto a Pesato da Glória Carmelo Guerreiro, o livro que tem disponível para vocês, né, na biblioteca virtual, só que para vocês vai estar em português, o Raven, o TEIS, e também as diversas fotos do meu acervo pessoal e do acervo do Laboratório de Anatomia Vegetal, tanto aqui da UFV, Campus do Paranaíba, que eu coordeno, como também algumas fotos, né, durante o período que eu trabalhei como professora substituta na UFV de Viçosa. Tranquilo, minha gente? Gostaram dessa primeira parte da aula? A origem do filogênio pode variar na raiz e no caule ou são a mesma? Qual a sua origem? Ótima pergunta, Karen. Eu fiz questão de não falar da origem, né? Por quê? Porque eu vou falar agora, ao mostrar a raiz e o caule, para vocês perceberem da onde que está surgindo esse filogênio e da onde que está surgindo o câmbio. Porque senão, se eu chegasse agora e falasse os nomes que eu vou falar, ia ficar algo meio abstrato. Então, Karen, eu já vou responder mostrando na figura, pode ser? Pode. Porque aí fica mais fácil de eu falar, de vocês entenderem aqui, porque aí vocês vão ver a figura. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não tendo perguntas, eu vou continuar para a gente iniciar a raiz e caule, estrutura secundária. Então, para a gente falar de estrutura secundária, a gente tem que entender de câmbio e filogênio, tá? E aí responder quem que originou o filogênio e o câmbio, na raiz e no caule. Então, aqui nós temos do lado esquerdo imagens, né, cortes transversais de uma raiz em crescimento secundário, e aqui ao lado direito nós temos cortes transversais de caule em crescimento secundário. Aqui nós temos um corte transversal de uma raiz, e quando eu bato o olho, eu sei que é raiz e sei que o estágio de desenvolvimento do órgão é crescimento secundário. Por quê? Porque eu vejo os raios, assim que eu visualizo os raios em corte transversal. Percebem aqui os raios? Mas tudo isso aqui que está em vermelho e azul, ó, tudo isso que eu estou mostrando aqui com a seta no mouse, tudo isso é xilema secundário. Porque xilema secundário, assim como o primário, é um tecido complexo. Então, por exemplo, como a gente está vendo em corte transversal, a gente vai falar do diâmetro das células. Como eu estou vendo essas células aqui de maior diâmetro, eu sei que essas células são as células condutoras de água e sais minerais. Neste caso, o elemento de vaso, tá? Então, o elemento de vaso, todas essas células com este diâmetro maior em relação às outras. Aí, essas células que a gente está vendo aqui em vermelho são as fibras. Mas mesmo essas células aqui, entre as células que estão em vermelho, nós temos o parênquima axial.
e todas essas aqui são do parênquima radial. E veja que interessante, vamos aproveitar. Neste corte transversal dessa raiz, a gente está destacando principalmente o xilema secundário, que é o órgão que está mais notável aqui na tela de vocês. Se eu analisar um pouco aqui mais em cima, né, imagine isso aqui, continuando, né, toda a circunferência aqui, pegou um pedaço aqui, enfim. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó, células empilhadas e achatadas, isso aqui é o câmbio, tá? Isso aqui é o câmbio. Então, o câmbio, ele originou para o interior do órgão xilema secundário. Ah, mas como que eu sei que é raiz? Para eu saber identificar o órgão, eu tenho que procurar o xilema primário. O xilema primário vai estar onde? Posicionado aqui no centro do órgão. Então, essas células aqui, ó, que são as células do proto para o metaxilema. A parte primária, só no xilema primário que eu consigo ver maturação de PX. Lembram? No protoxilema, maturação é centrípeta, o protoxilema está aqui mais para fora e o metaxilema para dentro. Então, realmente, é uma raiz. Só que qual o estágio de desenvolvimento deste órgão? Crescimento secundário, né? Eu já estou vendo um câmbio, esse câmbio já produziu para o interior do órgão, xilema secundário. E se eu tivesse essa lâmina aqui mostrando, né, ela inteira para vocês também iriam ver que também já produziu floema secundário e o tecido de revestimento já é a periderme, tá? Mas aproveitando ainda esta raiz, o que vocês estão visualizando aqui? Olha que lindo, né? Se eu pudesse mexer no micrométrico aqui, ia ser ótimo, né? Para mostrar para vocês. Aqui é o corte transversal da raiz de rícinos, tá, gente? Da mamona. Olha o que é isso. Alguém sabe me dizer, ó? Vocês adoram isso, ver isso no microscópio. Quem sabe identificar? Ninguém consegue? E aí, gente? Que estruturas são essas aqui, ó? Que tá assim, tanto no parênquima radial, tudo aqui, principalmente no parênquima radial, ó. Toda essa região do parênquima radial tá cheio delas. E aí? Ninguém arrisca? Esclereídes? Não são esclereídes. Pensa, ó, ela está dentro da célula de parênquima radial. Ela está lá no vacúolo da célula de parênquima radial. Uma dica, está no vacúolo dessas células do parênquima radial. Vocês estão conseguindo ver, ó? Ela ocupa praticamente todo o vacúolo, né? Porque tá toda a célula. O vacúolo ocupa cerca de 90% do volume celular. Vou tentar achar uma aqui, ó, que vai dar para entender direitinho. Ó. Essa daqui dá para entender direitinho. Ó. Ela tá dentro do vacúolo da célula. Ninguém, gente. Se tivesse lá no microscópio, eu tenho certeza que vocês iam me falar o que é. Pessoal que já fez anatomia, por favor. Não lembram dessa estrutura? Olha aqui. Não, gente. Deixar vocês pensando aí, não vou falar também não. Vocês vão pensando até o final da aula. São cristais, professora? São cristais de oxalato de cálcio. E como que é o nome desses cristais? Drusas. Drusas, muito bem. Quem falou? Eu, Isabela. Ah, Isabela, tá aí. São as drusas. Vejam só. Muitas drusas. Né? Cristais de oxalato de cálcio. Tá bom? Vamos lá, então, entender esse crescimento secundário e ver de onde que surge o câmbio e o filogênio na raiz, agora. Então, a partir desse esquema, né, que vocês encontram no livro do Rabin,
vocês vão perceber o quê? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma raiz. Se eu fizer o corte aqui bem na região meristemática, bem no ápice dessa raiz, eu vou encontrar os meristemas apicais. Então, por exemplo, aqui essa representação é de um corte transversal, tá? Então, essa parte mais externa vai ser qual meristema? A protoderme, mais internamente aqui o meristema fundamental e no centro o procâmbio. Mas, à medida que eu vou me distanciando deste ápice, né, e vou me direcionando um pouco mais acima, esses meristemas primários já se diferenciaram em tecidos primários. Então, nós vamos ter, no corte transversal da raiz primária, lembrando da aula da semana passada, a gente vai ter como tecido de revestimento a epiderme, e abaixo da epiderme, fazendo parte do córtex, nós vamos ter a exoderme, o parênquima cortical, ou a milífero, e a endoderme, que está aqui representada por essa circunferência em preto. Fazendo parte do cilindro vascular e que teve origem, então, a partir do procâmbio, a gente tem o periciclo, que está aqui representado em amarelo, floema primário, representado em azul, e xilema primário, representado em vermelho, tá? Ou rosa aqui, tá? Vermelho, tá? Aí, como na raiz, o floema primário, ele ocorre alternado com o protoxilema, o que a gente vai perceber? Primeiro, nessa região, onde a gente tem aqui o floema primário e aqui o xilema primário, nessa região que está em branco aqui, ó, aqui, aqui e aqui, a gente vai ter quem? O procâmbio, porque é o procâmbio que originou esse xilema primário e floema primário. Só que aqui nesta região, ó, não tem o floema primário, né, ali da mesma forma que aqui deste lado, ou aqui. Então, o que acontece? Se a gente subir um pouco mais esse corte, né, se distanciando do ápice e cortar um pouco mais em cima, a gente já vai ver que essa raiz já entra em início de crescimento secundário. Então, notem aqui, onde tinha o procâmbio, vai ser formado o câmbio. Então, quem que origina o câmbio na raiz? O procâmbio. Só que o procâmbio só vai originar este câmbio nestas regiões onde tem esse contato com xilema e floema primários. Mas aqui, vejam a posição, para poder fechar essa circunferência, quem que tem que se dividir periclinalmente para o interior para terminar de fechar aqui, ó, essa circunferência aqui, ó. Imagine aqui fechando nessa região, fechando aqui e fechando aqui. Seria o periciclo aí? O periciclo. Então, o que a gente começa a perceber? Só pode ser o periciclo pela própria posição que ele está ocupando no órgão e pela disposição que tem do xilema e floema na raiz. Então, agora eu consigo falar para vocês e vocês vão entender. Quem que origina o câmbio na raiz? O procâmbio e o periciclo. Não precisa decorar. Se vocês entenderem a anatomia, né, da raiz primária, vocês vão conseguir perceber. Bom, só pode ser o procâmbio e o periciclo que tem que se dividir, essa nova camada originada por ele, vai fechar a circunferência e formar o câmbio. Certo? Mas vamos lá aqui, então. Aí, o que acontece? O câmbio foi instalado, tá? Câmbio tá aqui agora. Aí, o câmbio, ele vai produzir xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário, representado, né, nessa circunferência em azul, no exterior do órgão. Para a parte de fora dele, do câmbio. Vocês estão vendo que nesse esquema tem essas linhas. Essas linhas estão indicando o raio, tá? Aí, a partir do momento que o câmbio se divide para o interior do órgão e origina xilema secundário, e vai se dividindo, originando mais xilema secundário, vai sendo colapsado esse xilema primário, e ele fica inativado. Quem vai começar a ser ativo em termos de condução de água e sais minerais e também de sustentação, vai ser o xilema secundário. Aí, o floema secundário vai ser originado a partir do câmbio, só que para a parte externa.
E aí, o que vai acontecer com esse floema primário? Ele vai estar sendo empurrado, né, cada vez mais para o exterior, mas sempre encostado com o periciclo. Só que o periciclo, que inicialmente se dividiu periclinalmente para o interior e formou o câmbio, agora o que ele faz? Ele se divide, imagina a célula se dividindo na horizontal para fora do órgão, e aí essa camada que foi originada para fora é quem? O felogênio. E aí o felogênio se divide para dentro, origina a filoderme, e para fora origina o suber. E a partir do momento que ele vai se dividindo para fora, ele vai formando várias camadas de suber, tá? Então, na raiz, o câmbio é originado do procâmbio do periciclo, e o felogênio, ele é originado pelo periciclo. Ok? Aqui, por exemplo, na letra E, o que acontece aqui, antes disso? Vocês estão vendo que a partir do momento que tudo veio, pelo menos uma parte do periciclo, o que acontece com tudo que estava para fora? Ou seja, a endoderme, o parênquima milífero, né, a exoderme e a epiderme. Ou seja, o que acontece com o córtex e a epiderme? Eles vão ser eliminados. Tá? Então, aqui ainda tinha remanescentes de epiderme e córtex, e aqui já tem o desenvolvimento secundário completo. Então, o que vai acontecer? Analisando aqui, né, ó, tem possíveis remanescentes, né, de epiderme e córtex, logo abaixo tem a periderme, em amarelo o periciclo. Aqui, na verdade, o que vai sobrar do floema primário são só as fibras, porque são rígidas, como eu já havia comentado. Então, as fibras do floema primário, que também são denominadas de fibras pericíclicas, porque elas ocorrem, né, aqui encostadas no periciclo. Aí o floema secundário, o câmbio, o xilema secundário e o xilema primário. Aqui é o esquema mostrando a mesma coisa. E a origem do câmbio, então, na raiz, procâmbio periciclo e do felogênio. Vou destacar aqui o principal, tá, gente? Periciclo, o geral. Pode existir alguma alteração, eventualmente, pode acontecer da exoderme, da camada cortical subjacente? Pode, mas na maioria das vezes é o periciclo. Se vocês já tiverem essa ideia e fixar isso, já está ótimo. Aí vem outra característica agora. Aí vocês têm que ficar bem atentos no que eu vou falar. Parece complicado, mas não é. Então, primeiro, a gente viu que o câmbio na raiz teve origem do procâmbio e do periciclo. E é o câmbio que origina xilema secundário para dentro e xilema secundário para fora. Até aí, tudo bem? Ok. Sim. Né? Beleza. Aí vamos pensar. Xilema e floema secundários, assim como o primário, são tecidos complexos, né? Nós estamos falando de uma eudicotiledônia, porque nós estamos falando de um crescimento secundário, né? Ok. Então, tem que ter no xilema secundário elemento de vaso, fibra, parênquima axial e parênquima radial. Ok. O que é comum de acontecer nas raízes durante a atividade do câmbio? O câmbio que foi originado pelo periciclo, sabe aquela partezinha que faltou para fechar a circunferência? Este câmbio só origina raio, só parênquima radial. E o câmbio que foi originado pelo procâmbio forma todos os tipos celulares. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, neste corte transversal, ó, no xilema secundário, ó, só raio. Só raio. Se a gente voltar lá no início, né, aqui, nessa imagem, vocês estão vendo aqui? Só raio aqui, só raio aqui, aqui. Então, o que significa? Que nesta imagem, infelizmente, não apareceu o câmbio, mas esse câmbio que está logo acima desse raio, ele teve origem no periciclo. E este câmbio aqui teve origem no procâmbio, pelos tipos celulares que foram formados aqui desse xilema secundário. Tá bom? Então, isso que é atividade diferenciada do câmbio. Ó, já estava aqui, né, gente? Eu voltei lá, enfim. Agora, o caule, estrutura secundária. Então, raiz, já identifiquei
quem originou o câmbio e quem originou o felogênio. E já identifiquei todos os tecidos secundários. E agora, no caule, como que nós vamos identificar esse crescimento secundário? Tem que ter raio. Crescimento secundário tem que ter raio. Ok. Mas aí, o que vai ter de diferente, né? Aqui é só para mostrar que se eu fizer um corte na região próxima ao ápice, se eu fizer aqui no ápice, eu vou ter só as regiões meristemáticas, né? Protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Se eu fizer um corte aqui nessa região ainda jovem, que está próxima ao ápice, mas eu já vou encontrar os tecidos primários. E a partir do momento que eu me distancio desses tecidos, dessa região mais jovem da planta, a gente vai encontrar regiões mais diferenciadas e aí a gente já vai encontrar o crescimento secundário completo, tá? E aí, por que tem esse crescimento secundário? Porque tem o câmbio. E aí a gente já teve uma aula toda de câmbio, né, há 15 minutos atrás. Então aqui é só para relembrar, mas a gente já acabou de falar, então eu não vou destacar tudo isso de novo. Só aproveitando, eu sempre coloco o exemplo aqui do xilema secundário, né? Mas vale o mesmo raciocínio para o floema secundário, tá, gente? Aí é só mudar pelas respectivas células do floema secundário, tá bom? Então, vamos analisar aqui, esquematicamente primeiro. A gente tem um corte transversal de um caule em estrutura primária. Aí, neste corte transversal, a gente observa como tecido de revestimento a epiderme. Logo abaixo da epiderme, a gente vai ter o córtex, que pode ser parênquima cortical, colênquima, esclerênquima. A disposição desses tecidos pode variar. Então, vocês vão dar uma olhada hoje na aula prática de raiz e caule. Estrutura secundária, né? Que vocês já viram, com certeza, a estrutura primária. E aí, a gente sabe que aqui está sendo representado um feixe vascular. Porque o caule primário, ele forma feixe, porque tem essa estrutura, né? Formando xilema e floema ali juntos, diferentemente da raiz, que eles ocorrem alternados, não formando feixe. E aí, na parte interna é o xilema primário, e na parte externa o floema primário. E quem que originou esses tecidos? O procâmbio. Então, aqui tem o procâmbio. Mas nessa região de parênquima, que entre os feixes, nós denominamos de parênquima interfascicular. Então, quem que origina o câmbio no caule? O procâmbio e o parênquima interfascicular. Então, aqui, toda essa circunferência agora é o câmbio. Mas este câmbio que veio do procâmbio, ele é classificado como um câmbio fascicular, porque veio do feixe, veio do fascículo. E este câmbio que está entre os feixes, que veio do parênquima interfascicular, é o câmbio interfascicular. Por isso que eu fiz verdinho com verdinho, azul com azul. Certo? Seguindo aquele mesmo raciocínio, né, que a gente viu para a raiz, agora analisando para o caule. Se a gente cortar na região apical do caule, a gente vai encontrar os meristemas primários, protoderme, procâmbio, meristema fundamental. Se a gente cortar uma região de estrutura primária, né, uma região próxima a esse ápice, a gente vai ver a epiderme, a gente vai ver aqui o córtex, a medula e os feixes vasculares. Porque caule de eudicotiledônia forma medula, o tipo de estelo é um eustelo. Aí aqui, a partir do procâmbio e do parênquima interfascicular, foi originado o câmbio. Então, aí a gente tem o câmbio interfascicular e o câmbio fascicular. Aí este câmbio vai produzir xilema secundário para o interior do órgão e floema secundário para o exterior do órgão. Aí eu pergunto para vocês, tem agora, nessa constituição, eu posso dizer que ainda tem o feixe vascular? Para ser feixe tem que estar junto ali, daquele jeito que a gente viu na estrutura primária. Em estrutura secundária, tem feixe vascular? Não. Não tem. Por isso que a gente diz que feixe vascular a gente só encontra em estrutura primária de órgãos aéreos.
né? Porque na raiz primária não tem feixe também, porque eles ocorrem alternados, xilema e floema, né? E no caule só em estrutura primária, porque na estrutura secundária, a partir do momento que o câmbio, que é essa circunferência aqui representada, né, em preto, a partir do momento que este câmbio é instalado, ele passa a produzir tecido para dentro e para fora, ou seja, o xilema secundário e floema secundário. E com isso ele empurra o xilema primário para dentro e o floema primário para fora, desconstituindo, desconstruindo o feixe. Certo? Por isso que caule em estrutura secundária não tem feixe. E aí? Aqui ainda tem a epiderme revestindo este órgão. Mas na letra E já dá para perceber a presença da periderme. Aí vem a pergunta, né? Nós já respondemos quem que originou o caule, o câmbio no caule. E agora? Quem que origina o felogênio no caule? Depende. Como assim depende? Né? Aqui só mostrando, já vou responder, o câmbio fascicular, que é o corte transversal, né? O câmbio fascicular e o câmbio interfascicular. Quem que origina o felogênio no caule? Qualquer célula viva e nucleada, né, posicionada a partir dessa região, né, do floema primário para cima, pode originar o felogênio, desde que a célula seja viva e nucleada. Então, por exemplo, se tiver um parênquima cortical, pode originar o felogênio? Pode. O parênquima do floema secundário pode originar felogênio? Pode. Tá? O parênquima do floema primário pode originar felogênio? Pode. Né? Mas, em geral, é mais fácil até o parênquima do floema secundário do que do primário, porque essas células vão estar sendo sempre colapsadas, né? Pressionadas, e é mais comum, se for do floema, ser do floema secundário. O colênquima pode originar? Pode. A epiderme pode? Pode. A célula é viva e nucleada. Pode. Agora, eu poderia falar assim, o floema pode originar o felogênio? Está certa a minha resposta? O floema pode originar o felogênio no caule. Não, porque, por exemplo, fibra é célula morta no floema. Elemento de tubo crivado é célula viva, mas é anucleada. É só o parênquima do floema. Então, a gente tem que ficar bastante atento, porque até no livro da Pesato da Glória, eles colocam que o floema origina felogênio, mas não é o floema como um todo, porque ele não tem a capacidade. Apenas o parênquima do floema. Tá bom? Então, quando a gente estava falando lá da origem do felogênio, durante o descortiçamento, né, para formar essa regeneração, o novo felogênio tem que ser formado. E aí vai sendo formado cada vez na parte mais interna. Então, imagina, foi formado aqui nessa região mais externa, depois ele é formado cada vez nas regiões mais internas do caule. Tá bom? Aqui, só para mostrar para vocês que, assim como na raiz pode ter atividade diferenciada do câmbio, no caule também. Então, pode ter desde uma atividade idêntica. O que significa atividade idêntica? Tem o câmbio, aqui representado, e para dentro forma aleatoriamente todos os tipos celulares do xilema secundário, para fora aleatoriamente todos os tipos celulares do floema secundário, tá? Aqui está mostrando, gente, a formação do câmbio interfascicular, estão vendo? As divisões periclinais acontecendo aqui, ó. As células começam a se dividir, e aí formam o câmbio a partir dessas células do parênquima interfascicular. Tá bom? Então, aqui atividade idêntica, tranquilo. Mas pode acontecer de uma atividade diferenciada. Por exemplo, o câmbio fascicular, que é aquele câmbio que teve origem de quem, gente? O câmbio fascicular. Foi originado por quem? Quem que originou o câmbio fascicular?
Quem que originou o câmbio fascicular? Esse câmbio que está aqui, ele teve origem a partir de quem? Ó? É no feixe, ó. Um procâmbio? O procâmbio. Procâmbio que originou o câmbio fascicular. Então, neste caso, ó, o câmbio fascicular, ele produz um xilema secundário composto de elemento, de base e fibras. Enquanto que o câmbio interfascicular só produz fibras. O câmbio interfascicular só produz fibras. Então, o rearranjo de elementos de base, fibra e parênquima axial e radial pode variar dependendo, né, do tipo de câmbio também, tá? Aqui, por exemplo, ó, dá para ver que o câmbio fascicular, que é o câmbio que veio do procâmbio, origina todos os tipos celulares, o sistema axial e radial. E o câmbio que veio, né, do parênquima interfascicular, ou seja, o câmbio interfascicular, só forma raio. Só forma raio. Tá? Então, mais um exemplo de atividade diferenciada. Aqui é o que eu havia comentado, né? Origem do câmbio no caule, do procâmbio e parênquima interfascicular. E origem do filogênio, células epidérmicas, colênquimas, células parenquimáticas subepidérmicas, parênquima do floema secundário. Tudo isso, desde que seja célula viva e nucleada, só pensar assim. Aqui a periderme com as lenticelas, que a gente já discutiu, né? As lenticelas, elas fazem parte da periderme, elas são originadas pelo filogênio e elas assumem várias funções, desde cicatrização, aeração, conforme a gente já falou. A gente já mostrou, né, essas imagens, então a gente não vai discutir isso de novo. Já falamos sobre a origem, já mostramos todos os aspectos ecológicos, e econômicos e taxonômicos. E aqui é o corte transversal do caule de pinos. Então, dá para ver nitidamente a presença dos raios. O diâmetro das células condutoras é bem menor, porque são traqueídeos. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é a presença do canal resinífero, que é um canal secretor, né? Um canal ou ducto resinífero. Eu posso falar direto ducto resinífero ou canal resinífero, porque a gente já tem na literatura definido que a secreção deste caule é resina. Aí eu posso já falar direto, canal resinífero, tá bom? E aqui, gente, é o corte transversal do caule de triunfeta. Eu não vou explicar, porque eu estou explicando detalhadamente a atividade diferenciada desse caule voltada para o floema secundário, né? Por que que forma como se fosse esse triângulo normal e aqui um triângulo invertido? Então, lá na aula prática, eu mostro essa lâmina, eu discuto essa lâmina, aproveitem bem, né, essa lâmina, mostro em detalhes, fico mudando objetiva, para vocês entenderem plenamente, tá bom? E lembram que eu falei do corte transversal, né, aqui é o corte transversal do caule de Codiline? Aqui é uma monocotiledônia, que tem crescimento secundário não usual. Quem me segue no Instagram viu que eu postei ontem este corte. Estão lembrados? Alguém aí me segue no Instagram? E viu essa imagem? Sim ou não, gente? Tem gente aí? Eu vi. Responda. Okay. Então, eu postei essa imagem, ontem eu estava lá no laboratório, né? E estava gravando até um mini curso para amostra de profissões. E aí, analisando também várias lâminas, eu estava analisando essa daqui, que está disponível também para vocês, onde eu vou explicar detalhadamente esse crescimento secundário não usual, tá? Como eu disse, Codiline, ela é uma monocotiledônia. Aí, o que a gente percebe, né? Lá no microscópio, aumentando, né? Mudando as objetivas, fica mais fácil até de visualizar, mas já para facilitar um pouquinho para vocês conseguem ver essa linha em azul aqui mais conspícua, né? Mais evidente? Conseguem perceber que tem essa linha aqui, ó? Que é essa daqui em maior aumento, ó. Certo? Aqui
a gente vê também que as células são empilhadas, fica até meio esmagadas, percebem aqui? Como se elas estivessem meio esmagadas. Esse aqui, essa camada, né, essa faixa, lembra muito bem um câmbio, mas não é um câmbio. Mas como assim, né? Até agora a gente falou que essas células empilhadas e achatadas são células do câmbio. Mas por que que não é câmbio? Para ser câmbio, obrigatoriamente, tem que originar para o interior do órgão xilema secundário. Para o exterior do órgão, floema secundário. Tá? Então, aqui, na verdade, é um meristema de espessamento secundário, porque está permitindo que ocorra um crescimento em espessura, porque está originando tecidos dentro e fora deste órgão, mas não xilema e floema secundários, tá? Outra coisa, eu percebo, né, que esses feixes, eles ocorrem espalhados, porque aqui a gente tem uma tactocelo, é uma monocotiledônia, é um caule de monocotiledônia. Inclusive, esse feixe é um feixe concêntrico anfivasal, porque a gente tem o xilema primário envolvendo o floema primário. Ok. Mas a partir do momento que este meristema de espessamento secundário ele foi instalado, ele originou para o interior mais feixes vasculares que estão ocorrendo de forma agrupada, fazendo uma circunferência nesse atactostelo. Percebem isso? Tranquilo? Conseguem visualizar? E aí, mas o que aconteceu, né? Originou tecido para dentro do órgão, está permitindo um crescimento em espessura. E para fora está originando mais células parenquimáticas, né? Um parênquima fundamental. E aí, para o exterior, essas camadas mais externas sofreram deposição de suberina. Então, formou aqui uma periderme? Não. Formou um suber estratificado, mas não uma periderme. Por que não uma periderme? Porque para ser periderme tem que ter filogênio, filoderme e suber. Então, neste caso, a gente tem um exemplo de crescimento secundário não usual, devido à presença de um meristema de espessamento secundário. Este meristema de espessamento secundário originou para o interior do órgão mais feixes vasculares, que tiveram, então, uma origem diferente destes feixes aqui, e para o exterior, células parenquimáticas. E as células parenquimáticas posicionadas mais externamente, ou seja, que estavam ali junto com a epiderme revestindo este órgão, sofreram deposição de suberina, tanto a epiderme como essas células parenquimáticas abaixo, constituindo um suber estratificado. Certo? Mas, por exemplo, a gente tem outros casos de monocotiledôneas que não necessariamente vão produzir células como este exemplo de Cordyline. A gente pode ter um meristema de espessamento secundário originando células parenquimáticas para dentro do órgão e parenquimáticas para fora. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam é que aqui é considerado o crescimento secundário não usual, porque foge do que é um crescimento secundário. Porque um crescimento secundário tem que ter câmbio e filogênio. E cada meristema desse originando seus respectivos tecidos secundários. Tranquilo? Aqui nós temos, né, um caule, e esse caule em crescimento primário. Aqui, só mostrando, né, em maior aumento, que aí tem uma epiderme, tem o colênquima, o parênquima cortical, e aqui mostrando o feixe vascular, é uma estrutura primária. Já neste outro exemplo, dessa espécie, né, de Sambucus nigra, já dá para a gente ver a espécie de Sambucus aqui em cima, crescimento primário, e aqui embaixo já dá para ver o crescimento secundário, né? Olha a diferença. Vocês estão vendo o xilema primário aqui e o floema primário aqui, então tem um feixe colateral. Agora, olha onde que está o xilema primário. O floema primário já foi colapsado aqui por cima. Tudo isso aqui é quem? Xilema secundário. O câmbio vai estar aqui, o floema secundário aqui, e aqui a gente já está vendo até uma lenticela, né? Nessa periderme. Certo? Agora, quando eu pergunto para vocês o seguinte, qual o estágio de desenvolvimento do órgão?
Ele pode estar em crescimento primário, em crescimento secundário, mas ele pode estar em início do crescimento secundário. E aí eu vou pedir para vocês justificarem. E a justificativa vai depender necessariamente de vocês entenderem, porque aqui a gente pode ter várias justificativas. Neste exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês de Vedélia, o que a gente percebe? Está em início de crescimento secundário. Justifique. Está em início de crescimento secundário porque a gente já observa um câmbio fascicular e interfascicular e nessa região do câmbio interfascicular já está começando a ver a formação do xilema secundário. No entanto, ainda não originou floema secundário e nem felogênio, por isso o tecido de revestimento ainda é a epiderme. O tricômetro gigante. Mas eu poderia ter um início de crescimento secundário, porque já tem um câmbio que já produziu xilema e floema secundários, mas não tem um felogênio. Então, não tem periderme e a epiderme está revestindo. Certo? Eu posso ter, por exemplo, um início de crescimento secundário, porque já se instalou um câmbio, mas esse câmbio ainda não produziu nem xilema nem floema secundários. Agora vocês conseguem entender que dependendo da região que eu faço o corte, eu posso pegar esses diferentes estágios de desenvolvimento do órgão? Porque às vezes eu falo assim, se tivesse cortado um pouquinho mais para cima, ou um pouquinho mais para baixo, a gente ia conseguir ver tal característica? Porque tem todo um processo de diferenciação envolvido, né? Quanto mais próximo do ápice, mais estruturas jovens, mais estruturas primárias. Tá bom? Quanto mais distante do ápice, aí a gente vai encontrar regiões mais diferenciadas. Aqui, novamente, as referências utilizadas. E obrigada com essas lâminas lindas, maravilhosas, esses cortes coloridos. Olha essa estrutura, gente. Né? Essa endoderme, que linda aqui, né? Ok.